eliminamos todos os blogs. Os nossos vídeos agora estarão disponíveis apenas no nosso canal, que passa a se chamar Na Graça de Jesus. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Não fique fora desta graça, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive e se alegra com a soberania de Deus. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, eu suplico, peça a Deus, que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, em uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Louvado seja o Senhor! Acima de tudo e de todos está aquele que é o Rei da Glória. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente a tua compreensão dos mistérios de Deus, no nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, negar a palavra de Deus significa negar a Deus. E como disse Jesus, aquele que o negar
diante dos homens, será negado por ele diante do Pai. Muitos censuram a Pedro por haver negado a Jesus, mas o negam nos dias de hoje, em todos os dias das suas vidas. Existem aspectos bíblicos que, por carecerem de clareza para nossa limitada inteligência humana, podem permitir alguma dúvida ou diversidade de interpretação, mas outros não. Quando uma pessoa diz, por exemplo, como muitos fazem, que predestinação não existe, está negando a palavra de Deus. Porque predestinação é uma palavra bíblica. Ela figura na Bíblia por inúmeras vezes, de forma explícita ou implícita. Como iremos ver mais adiante. E a situação se agrava ainda mais quando a pessoa, além de negar a predestinação do Senhor, ainda assume uma outra doutrina em oposição, fundamentada em uma expressão antibíblica. Sim, meus amados, o oposto da predestinação de Deus é o que chamam por aí de livre-arbítrio. Mas ocorre que livre-arbítrio é uma expressão adotada por muitos irmãos, mas que não existe na Bíblia. Então, as pessoas desprezam o que provém de Deus e decidem adotar um conceito estranho à palavra do Senhor e tentam impor essa doutrina aos irmãos. E pasmem, meus amados, tentam impor até mesmo ao próprio Deus. Eu já vi pregadores de renome entrando na minha casa pela televisão e dizendo: Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Isso é imposição dessa falsa doutrina a Deus. Meus amados, o dia do Senhor já está muito próximo. E eu estou certo que quando Jesus chegar, ele irá encontrar as pessoas que se dizem filhos de Deus se degladiando nessa discussão centenária sobre algo que está muito bem posto e claramente definido na Bíblia, mas que por algumas razões as pessoas se recusam a aceitar. Entrar em discussões sem o devido conhecimento bíblico é tentar introduzir nos irmãos filosofia humana ou filosofia diabólica. E filosofia humana é coisa do homem. E a diabólica, é claro, que não é de Deus, é coisa do inimigo. Então, meus amados, busquemos primeiramente o conhecimento de Deus antes de defendermos ou nos agarrarmos a conceitos que não expressam a verdade, nem a soberania e muito menos a divindade do nosso grande Criador. Compreendamos bem, meus amados, a diferença entre os dois conceitos. A predestinação é uma doutrina que preconiza a soberania de Deus, porque compreende que o Senhor está no controle de tudo e de todos, dos céus e da terra, de todo o universo. E como o Criador de tudo, ele tem o direito de fazer o que quiser com a sua criação, inclusive definir de antemão aqueles
que ele deseja ter consigo, vivendo eternamente, ou seja, os que serão salvos. É a linha doutrinária, meus irmãos, que entende que a criação humana não foi um jogo de azar da parte de Deus, e muito menos uma mera coincidência da natureza. Ele nos criou, a cada um de nós, com propósitos bem definidos, coisa que não necessariamente iremos compreender integralmente no presente século. Mas se aceitamos a soberania do Senhor e nele confiamos, meus irmãos, não temos que nos preocupar com isso. Temos apenas que descobrir e cumprir com o plano que ele tem para as nossas vidas. A predestinação é a doutrina em que Deus é o grande Rei e Senhor, o Deus soberano, o grande juiz, e o homem, o servo, ou ainda, para os que são dele, os filhos amados. Já o chamado livre-arbítrio, meus irmãos, considera o homem a criatura de Deus, com poder e autonomia e autoridade para determinar os seus próprios caminhos, inclusive a salvação eterna, sem considerar, nesse caso, a vontade do Deus que nos criou. Nessa doutrina, o homem assume a condição de Senhor, enquanto que Deus atua como servo. Sim, meus amados, porque o homem escolhe os seus caminhos, inclusive escolhe ser salvo. E na condição de Senhor, o homem informa a Deus a sua decisão, e o Deus servo, então, atende à vontade do homem. Meus amados, isso é mentira e é pura soberba. A soberba que precede a ruína. É a criatura se postulando como mais importante do que o Criador. É um homem poderoso diante de um Deus fraco e submisso. É uma condição em que o homem decide e manda mais do que Deus, mais do que aquele que abre portas e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É a doutrina que considera um Deus servo diante de um homem Senhor. E é incrível, meus irmãos, mas uma grande parte do povo de Deus, por desconhecimento de Deus, ou por mera altivez, arrogância e conveniência, embarcou nessa canoa furada. Provérbios 16, 17. Os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Meus irmãos, a questão fundamental que reside por detrás
de ambas as doutrinas é a seguinte: quem é o servo e quem é o Senhor? Na predestinação, Deus é o Senhor e o homem o servo. Mas na doutrina do livre-arbítrio, Deus é o servo e o homem é o Senhor. Notem, meus amados, que são posições invertidas, antagônicas, diametralmente opostas. Portanto, faz muita diferença o fato de estar em uma ou na outra doutrina. Mas somente uma é a verdadeira. E para você, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus é servo ou Senhor? Note que a tua resposta não está necessariamente nas tuas palavras, já que todos respondem que Deus é o Senhor, mas está na tua atitude, naquilo que você realmente crê, na forma como você se vê perante a Deus. Livre-arbítrio consiste, na verdade, meus irmãos, em um pretenso direito de discordar de Deus. Notem, meus amados, discordar do Deus que nos deixou mandamentos. E mandamentos são ordens para ser cumpridas e não para ser discutidas. No Antigo Testamento, os 10 mandamentos, por exemplo, são 10 ordens. E a nenhuma delas foi dada a opção de descumprimento. No Novo Testamento, consta que Jesus deixou mandamentos para amarmos ao Senhor Deus de todo o nosso coração. E não que amemos ao Senhor, mas que quem não quiser pode não amar e odiar, ou até mesmo preferir o inimigo. Deus nunca disse isso, meus irmãos. Consta também como segundo mandamento que amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E não que nos amemos, mas que quem não quiser ou tiver como próximo um irmão importuno, pode optar pelo desamor. Deus espera a obediência da nossa parte. Agora, que alguém me responda: quem precisa de livre-arbítrio para obedecer a Deus? Quem precisa de livre-arbítrio para amar, adorar, honrar e cultuar ao Senhor? Ninguém, meus amados. Para obedecer, o que se necessita é determinação. Então, meus irmãos, isso que chamam de livre-arbítrio, na verdade, é um pretexto para o erro. Uma permissão para discordar de Deus e desobedecer ao Senhor. E como a desobediência a Deus é pecado, então, livre-arbítrio, na realidade, em si, é um pecado criado para atrair mais pecados. É a pura expressão do pecado. Marcos 10, 19. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Marcos 12, 30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Meus irmãos, nós já apresentamos em algum vídeo anterior, mas nós iremos fazê-lo de novo, por orientação do Senhor. Nós vamos pesquisar por esse livre-arbítrio na Bíblia. Meus irmãos, a expressão livre-arbítrio não existe na Bíblia. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar. Mas o conceito de livre-arbítrio, que é o direito de desobedecer a Deus, esse sim, esse está na Bíblia. Está na Bíblia o direito de adotar qualquer caminho diferente dos caminhos estabelecidos pelo Senhor. Isso está na Bíblia. E livre-arbítrio, meus amados, é um aval para a desobediência da parte de quem não tem humildade e nem sabedoria para obedecer. Voltemos, meus amados, à época da criação, ao tempo em que ainda não havia pecado no mundo. Vemos que Deus criou o homem e a mulher e os pôs para lavrar o jardim do Éden, debaixo de ordens específicas e claramente definidas, como veremos a seguir. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Notem, meus amados, que Deus não sugeriu, mas ordenou a Adão que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que não morresse. Naquela época, Adão e Eva viviam no paraíso e tinham de tudo, e desfrutavam da vida eterna ao lado do Senhor. Tudo o que nós sonhamos conquistar hoje, meus irmãos, eles já tinham, dado gratuitamente pelo próprio Deus. Mas aí entra em cena um novo personagem, Satanás, a pessoa da serpente, negando a palavra de Deus e convencendo Eva a discordar de Deus e a desobedecê-lo. Então, Adão e Eva creram mais no inimigo do que em Deus e desobedeceram a Deus e pecaram. Agora, notem que Eva sucumbiu à tentação de Satanás e comeu do fruto daquela árvore, não apenas porque ele era agradável aos olhos e bom para se comer, mas também porque era desejável para dar entendimento. É óbvio, meus irmãos, que Eva, no fundo, queria conhecer além do que o Senhor lhes havia permitido, numa tentativa de ser como o próprio Deus, coisa que Satanás já havia tentado fazer no passado e que lhe havia causado a sua expulsão da presença de Deus.
Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Meus irmãos, vejam que em decorrência e pelos mesmos pecados, a desobediência e a cobiça do poder, assim como Satanás havia sido expulso da presença de Deus, Adão e Eva também foram expulsos do paraíso. E como Deus lhes havia advertido, perderam a vida eterna e toda a regalia que tinham. Essa foi, meus amados, sem dúvida alguma, a origem disso que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Mas o que queremos aqui destacar, meus amados, é que até nos dias de hoje, vemos pessoas dizendo, batendo no peito, que Deus lhes deu livre-arbítrio. E aí está provado que não foi Deus que deu o direito de desobedecer a Ele próprio. Foi Satanás. Não aceitem. Não entrem nessa mentira, meus irmãos. Ao contrário, corrijam a pessoa, dizendo: não, meu amado, não foi Deus que te deu livre-arbítrio, foi Satanás. Veja no livro de Gênesis, o Senhor nos dá mandamentos que são ordem para cumprirmos. E, meus irmãos, a adoção de uma ou outra doutrina, livre-arbítrio ou predestinação, define em que posição temos o nosso Deus e como estamos nós em relação a Ele. Quem é o servo e quem é o Senhor? No trecho inicial que apresentamos, vemos a Deus, a quem normalmente chamamos de Pai e Senhor, cobrando do povo de Israel a honra devida ao Pai e o temor que se deve ter de um Senhor. Em suma, Deus está reclamando com o seu povo de que não tem sido respeitado por eles. O chamam de Pai e Senhor, mas não o tratam nem como
Senhor? Deus havia estabelecido que o holocausto de animais teria que ser realizado com animais puros, perfeitos, sem manchas nem defeitos. Mas eles estavam oferecendo no altar do Senhor animais roubados, coxos e enfermos, desprezando tanto o Senhor quanto as suas leis. Meus irmãos, o que oferecemos ao Senhor demonstra o valor que damos a Ele. Então Deus amaldiçoou aquelas pessoas que Ele chamou de enganadores. Meus amados, que fique claro que Deus não abre mão do respeito que todos nós devemos a Ele. E o respeito inclui o fato de considerarmos a Ele como Ele realmente é. O grande Deus e Senhor. E não como alguns desejam que Ele seja. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Êxodo 3, 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Louvado seja o Senhor. Notem, meus amados, que a essência do problema não está apenas em se adotar uma ou outra doutrina, mas entre Deus ser nosso Senhor ou nosso servo. Entre Ele ter o direito e o poder para decidir o nosso destino, ou ter que ficar esperando que nós decidamos e informemos a Ele para que Ele nos obedeça. Meus irmãos, isso é tão absurdo quanto diabólico. E só pode ser conceito de pessoas que não conhecem a Deus. Sim, meus amados, é dizer que Deus nos criou para se sujeitar a nós. Você, em sã consciência, criaria alguma coisa, qualquer coisa, para te dominar? Ou tomar decisões no teu lugar? Imagine, meus amados, a incoerência. Todos, dentre o povo de Deus, são unânimes em concordar que fomos criados por Ele, pelo Senhor. Mas alguns não aceitam que Ele tenha criado alguns vasos para a honra e outros para a desonra. Existem irmãos que pensam que aquele que nos criou não pode decidir, já no ato da criação, o que ele deseja ter ao seu lado para a eternidade. Esses irmãos preferem pensar que Deus criou a todos para uma aventura
e nos soltou aqui na terra para ver quem se salva e quem se perde. E ele então fica torcendo para ver quem vence. São os irmãos que certamente estão viciados em reality shows. Eles defendem que o Senhor tem que aceitar para a vida eterna junto a Ele aqueles que decidirem optar por Ele. Meus amados, quanta petulância! Isso é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso. Aliás, para esses irmãos, Deus é quase todo-poderoso. Porque Ele pode tudo, mas não tem o poder nem o direito de decidir o destino daqueles que Ele criou. Agora vejamos o que diz a palavra de Deus a esse respeito. Romanos 9, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? E os irmãos defensores desse livre-arbítrio, essa expressão antibíblica, meus amados, usam alguns versículos bíblicos cuja interpretação eles distorcem para tentar justificar a existência desse passaporte para o pecado. Analisemos alguns trechos, desses trechos mais usados por eles, para tentar defender o livre-arbítrio como tendo sido dado pelo Senhor. Vejamos se eles têm alguma fundamentação. Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, esses dois trechos que apresentamos são os mais usados pelos irmãos que tentam defender a existência desse livre-arbítrio. Em ambos os trechos, meus irmãos, notem o detalhe, que é óbvio que, muito embora haja uma proposta de escolha, não é uma escolha de salvação. No primeiro trecho, Josué está falando ao povo de Israel, portanto, aos salvos. Não se oferece salvação aos que já são salvos.
No outro trecho do livro de Apocalipse, Jesus também está falando à sua igreja de Laodiceia. Portanto, mais uma vez, falando aos salvos. Então, a proposta de abrir a porta para que o Senhor entre e ceie não está se referindo à salvação. E notem que no versículo seguinte, Jesus diz que o que vencer irá assentar-se com ele no seu trono, como ele venceu e se assentou no trono com o Pai. Meus amados, notem que o Senhor está oferecendo uma condição especial para os que vencerem como ele venceu. O detalhe, meus amados, é que só irá conseguir vencer quem já estiver predestinado pelo Senhor para isso. Jesus venceu porque é Deus. E porque ele já estava destinado a vencer. Porque mesmo antes da sua prisão e crucificação, ele advertia aos seus discípulos do que iria ocorrer. E que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Em suma, meus irmãos, só irá receber esse galardão especial dentre os salvos os que estiverem destinados pelo Senhor para esse fim. Lucas 9, 22. Dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse último trecho que apresentamos, meus irmãos, do livro de João, usado pelos defensores do livre-arbítrio para defender a sua tese através de um sofisma, porque eles alegam que Jesus veio para salvar o mundo, porque desconhecem que nas escrituras originais a palavra mundo, nesse trecho, é uma tradução do grego okumene, que significa o mundo dos salvos. Existem muitas pessoas traduzindo esse mundo como sendo cosmos, que é o mundo físico. Mas não tem sentido, meus irmãos, porque Deus não se contradiz. No trecho do livro de Tiago, que veremos a seguir, está registrado que a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Jesus veio para os enfermos, mas não para salvar os inimigos de Deus. Então, na verdade, o que os irmãos usam para defender o seu livre-arbítrio se reverte contra eles, porque é um dos trechos que demonstram a predestinação do Senhor. Porque só crê no Senhor quem é dele. Tiago 3, 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ainda no trecho do livro de João, meus irmãos, esses irmãos do livre-arbítrio,
usam o versículo 18, que diz que quem crê em Jesus não é condenado, para tentar justificar um livre-arbítrio de crer ou não crer. Mas, na verdade, o que esse trecho está dizendo é que aqueles que já foram predestinados pelo Senhor, certamente são os que irão crer nele. Mas como se isso não fosse o bastante, meus amados, vamos ver alguns dos versículos que apresentam a inegável evidência da predestinação do Senhor. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vejam, meus amados, a predestinação do Senhor claramente expressa nesse trecho. Deus nos conhece, nos predestina, nos chama, nos justifica e ainda nos glorifica. Fica claro, meus amados, que isso ocorre apenas para os que são dele. É o Senhor quem faz tudo. Não existe qualquer interferência humana em todo esse processo. Essa é uma demonstração da soberania do nosso Deus e do seu poder inigualável. Onde entrou aí a escolha do homem? O simples fato de falar em livre-arbítrio, meus irmãos, já é um pecado. Porque é uma negação da palavra e da soberania de Deus. Portanto, saia desse engano, meu amado irmão, minha amada irmã. Quem for predestinado pelo Senhor para a salvação, vai sair, sem dúvida alguma. Atos 13, 47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Eis aí, meus irmãos, mais um trecho que apresenta de forma inequívoca, ainda que implícita, a predestinação do Senhor. E por duas vezes sucessivas. Eu te pus para a luz dos gentios, indica que Deus predestinou a Paulo para pregar o evangelho para nós, gentios. Não foi Paulo quem escolheu ou decidiu isso. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Demonstra que os que estavam ordenados por quem? Pelo Senhor. E não por qualquer decisão humana. E se já estavam ordenados, significa que estavam previamente destinados. Ou seja, meus irmãos, predestinados. Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. 2 de Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. 2 de Tessalonicenses 2:13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que, pelo nosso Evangelho, vos chamou, para alcançares a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais 3 trechos, meus amados, que demonstram, esses que apresentamos, que demonstram claramente a predestinação do Senhor, e que é Ele quem nos chama e predestina conforme o seu próprio propósito, e não pelas obras ou decisões humanas. E que é o Senhor quem nos elegeu, ou seja, nos escolheu desde o princípio, desde antes da fundação do mundo, para a salvação. Diante desses versículos, meus amados, é preciso muita coragem ou uma forte influência maligna para negar que Deus é o Senhor. Vejamos o que diz o profeta Jeremias. Jeremias 10:23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Meus amados, nós estamos falando de predestinação para a salvação, mas esse trecho do livro de Jeremias vai mais além. Porque o profeta reconhece, em sua humildade, meus irmãos, que não é o homem quem escolhe nem mesmo o seu caminho, ou conduz os seus passos. O detalhe, meus amados, é que ele deixa claro que nós somos comandados. Os do Senhor, naturalmente, pelo próprio Senhor e pelos seus anjos. Mas os que não são do Senhor são conduzidos, meus amados, pelo inimigo das nossas almas. Aí, meus amados, é como termina toda a soberba, toda a arrogância de dizer: sou eu que escolho, sou eu que decido. Meus amados, termina tudo isso em nada. Deus é o Senhor e nós somos os servos. E não há como inverter essa condição. Vejamos mais um trecho do livro de Jeremias, onde o Senhor, falando ao profeta, informa que o conheceu, o santificou e o predestinou como profeta das nações antes mesmo da sua formação no ventre materno. Meus amados, onde está a mão do homem em tudo isso? Jeremias 1:4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei,
as nações te dei por profeta. Louvado seja o Senhor. Meus amados irmãos, deixemos Deus ser Deus e sejamos filhos, servos, ou o que Ele quiser que nós sejamos. Deus é soberano e Senhor, e sempre será, independentemente do que digam as pessoas. Nós não temos o poder de trocar de posição com Deus. Isso é uma torpe fantasia dada pelo inimigo, como já vimos. As pessoas que defendem esse livre-arbítrio estão negando a soberania de Deus, estão negando ao próprio Deus, estão em rota de colisão com o Senhor. E se não se arrependerem e mudarem de atitude, terão uma grande decepção no juízo final. Quem se postula como mais poderoso do que Deus está repetindo o feito de Satanás, que, como já vimos, foi condenado ao mais profundo do abismo, ao inferno, pela sua petulância e rebeldia. Deus não aceita a concorrência, meus amados. E faz Ele muito bem, porque não existe nada, nem ninguém que esteja à altura dele e que possa se comparar a Ele. Sejamos humildes, meus irmãos, e aceitemos a nossa realidade, a nossa condição de servos e filhos, para que sejamos exaltados no futuro que se aproxima. Na verdade, meus irmãos, aqueles que já foram predestinados pelo Senhor, mas que ainda estejam no erro, irão se converter de verdade e reconhecer e aclamar a soberania e a excelência do nosso Deus e Senhor. A predestinação, meus amados, é um ato de amor do nosso Deus, é uma prova da soberania daquele que é Senhor. É uma forma de Deus proteger aqueles que são dele. Não fique com a palavra do homem, meu amado irmão, minha amada irmã, e muito menos com a palavra do inimigo. Fique sempre com a palavra de Deus. A pior coisa que nós podemos fazer nesta vida, meus amados, é tentar tocar na glória de Deus. Que caia por terra toda arrogância, toda petulância, todo engano, toda altivez, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Esse nome tem poder. Glórias a Ele. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo, que irá aparecer no final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. E
também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, conhecendo, amando, seguindo e reverenciando ao nosso verdadeiro Deus e Senhor. Amém. Que assim